Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje a gente vai falar sobre um grande ídolo brasileiro, que é o Ayrton Senna, com uma análise filosófica e hermética sobre o acidente que acabou levando o nosso ídolo à morte. Nascido do casal Milton e Neide, o Milton era um empresário. No dia 21 de março de 1960, em São Paulo, nasce o Ayrton Senna da Silva, o grande piloto de Fórmula 1, junto com Emerson Fittipaldi, junto com Nelson Piquet, junto com Rubens Barrichello, grandes pilotos que fizeram história na Fórmula 1, mas o Senna sempre tinha um lugar guardado no coração dos brasileiros, porque ele era um piloto arrojado, ele era um cara que levantava a gente nas manhãs de domingo para torcer pelo Brasil, ele era um cara patriota, era um cara que levava a bandeira do Brasil nas suas vitórias. Aos 4 anos de idade, Ayrton Senna já dirigia kart, incentivado pelo pai dele. Numa entrevista, ele disse que com 9 anos de idade, nas propriedades rurais do pai dele, ele já dirigia jipes e ele gostava muito de assistir, olha só, Speed Racer. Ou seja, o cara já nasceu ali com a adrenalina, com a pegada para ser um grande velocista, um grande piloto de automóveis, e acabou se tornando um dos maiores de todos os tempos na Fórmula 1. Infelizmente, o Ayrton morreu no dia 1º de maio de 1994, com 34 anos de idade. Foi lá no GP de San Marino, em Imola, na Itália. Muita gente se pergunta, muitas vezes pra vida, ou às vezes até pergunta pra gente no canal, por que algumas pessoas morrem, pessoas boas? Por que o Ayrton Senna morreu aos 34 anos? Por que às vezes uma criança muito jovem, um bebê, às vezes morre? Vou tentar trazer um entendimento filosófico sobre isso. Eu não estou querendo aqui de forma alguma justificar a dor de ninguém ou diminuir ou apaziguar a dor de uma pessoa que perdeu um familiar, da família do Senna, da família de alguém que perdeu alguém com a idade que seja. Mas dentro de uma análise filosófica, e a filosofia tende a razão a buscar explicações para as coisas, existem algumas proposições e não verdades absolutas sobre coisas que podem ter levado essas coisas a acontecerem. Até 1994, a Fórmula 1 sempre foi um esporte em que pessoas morriam. Era comum, em algumas temporadas, terem pilotos que tinham acidentes gravíssimos, que chegavam perto da morte, que as deixassem fora do automobilismo para sempre, ou pessoas que chegavam efetivamente a morrer. No ano de 1994, então, vai ter lá a temporada da Fórmula 1, e naquele momento, a FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, resolve banir sistemas eletrônicos nos carros. Tirar a suspensão ativa, tirar controle de tração nos freios ABS, porque ela queria fazer com que o esporte voltasse a ser mais humano, aquela coisa do cara segurar no braço. Só que isso fez com que os carros, que tinham evoluído aerodinamicamente de uma forma, e a tecnologia acompanhou para manter esses carros estáveis, quando você tira essa tecnologia eletrônica, a aerodinâmica está fora do controle eletrônico, o piloto não está mais acostumado, porque aquilo está um pouco além do controle efetivo dele, e ele está acostumado com os circuitos, com as velocidades. Nesse momento, os pilotos começaram a sentir um pouco de dificuldade. O próprio Senna, antes de começar aquela temporada, disse que os carros estavam instáveis e desajeitados. Bem, tinham tido 2 corridas já anteriores, a de Imola era a terceira. Essa de Imola era uma corrida que o Senna, ele declarou, essa vai ser minha estreia na Williams, né, porque eu não terminei as corridas anteriores. E quem lembra das imagens do Senna sendo filmado no box antes da corrida, vê que ele tá mais quieto, mais concentrado do que o normal, mas isso tem um motivo. Muita gente falou, será que o Senna sentiu a morte dele? Talvez ele não tenha sentido efetivamente, mas ele viu um desenho do que estava acontecendo e isso preocupava muito ele. Vamos entender um pouco? O primeiro fato daquela corrida é que durante a qualificação, aquele momento em que os pilotos vão ver quem fica com a pole, ou qual vai ser sua posição no grid de largada, o nosso Rubinho, Rubens Barrichello, sofreu um acidente na Tamburello, que é aquela curva fatídica, e lá o nosso Rubinho bateu na barreira de pneus, acabou quebrando o nariz, sofrendo algumas escoriações. Ele ficou alguns instantes sem conseguir respirar. Ele foi atendido, foi levado para o hospital. Espero que um dia o Rubinho esteja vendo o nosso vídeo. Um beijo pro Rubinho, grande exemplo de automobilista brasileiro.
Talvez ele só veja isso daqui a alguns anos, só mande a mensagem daqui a alguns anos. Rubinho sendo Rubinho, meio atrasado, mas brincadeira. Grande admiração por esse cara que também levou o nome do Brasil pelo mundo, um grande piloto. Mas vamos lá, o Rubinho foi hospitalizado, o Senna, preocupado, pulou o muro do hospital, porque ele estava proibido de visitar o Rubinho, mas ele deu um jeito de pular o muro, veio visitar o amigo, e aí ele ficou convencido que as normas de segurança precisavam ser revistas. O Senna vai começar um movimento com os pilotos, começar a conversar com os pilotos, a gente precisa rever as normas de segurança, é a nossa vida que está em risco. E como ele era um piloto dos mais experientes que tinham ali, um tricampeão mundial, um cara que todo mundo admirava, ele meio que virou o líder desse movimento. E naquele fim de semana, no sábado, no dia anterior à corrida, um piloto morreu. Você lembra o nome desse piloto? Provavelmente você não lembra, a não ser que seja fanático por Fórmula 1. E por que você não lembra? Porque ele não era um piloto conhecido. Ele era um austríaco chamado Roland Ratzenberger e ele acabou sofrendo um acidente. Bateu na curva Villeneuve, sendo que o acidente dele começou na curva Tamburello. Quando a asa dianteira do carro dele se soltou, ele perdeu o controle do veículo. Ele foi levado ao hospital, ainda chegou com vida no hospital, mas faleceu 8 minutos depois. Tinha sido a primeira morte de um piloto em 8 anos. Mas, como eu disse, era um esporte que tinha mortes. Imagina você ir assistir um esporte hoje, no mundo de hoje moderno, em que o seu ingresso pode te levar a um local onde você vai ver a morte de uma pessoa. Meio tenebroso, meio mórbido isso, mas era mais ou menos o que vinha acontecendo na Fórmula 1 até o ano de 1994. Ninguém lembra desse piloto porque ele era novo, ele era austríaco, ele não tinha grande expressividade dentro da Fórmula 1. E isso é o tipo de coisa que não chama tanta atenção, não move as pessoas a realmente tomarem atitudes. E depois da morte dele, o Senna convenceu os oficiais de pista a levá-lo ao local do acidente e ver o que tinha acontecido. Por causa disso, ele levou uma advertência da Federação Internacional de Automobilismo. E aí ele pegou e se reuniu naquela manhã em que aconteceu o acidente com o Ratzenberger, com os outros pilotos, para falar, galera, a gente precisa reativar a Comissão de Segurança dos Pilotos. Porque, olha aí o que aconteceu. Nós tivemos o Rubinho que bateu o carro, quase morreu. A gente teve agora o Ratzenberger que morreu. Não dá pra gente deixar isso de lado. Ele acabou virando o líder desse movimento. Mas apesar de tudo, como a corrida estava ali, estava marcada e tudo, os pilotos concordaram em correr. E aí o resultado a gente já sabe, o Senna bateu na Tamburello novamente, onde tinha batido o Rubinho, acabou tendo morte instantânea, segundo a necrópsia que foi feita depois. Ele teve uma perfuração do lobo occipital por causa de um pedaço da barra ali da frente do carro, que perfurou, chegando até o cérebro, atacando o lobo central dele. Ele teve um esmagamento do cérebro pela própria batida e também uma compressão da base aqui da coluna vertebral, fazendo com que o ar não chegasse às vias respiratórias, ou seja, acabou que ele morreu ali na hora. Tentaram ainda reanimar ele em pista, levaram ele para o hospital, isso gerou uma polêmica na época, porque existe uma lei italiana que precisa levar para o hospital para poder realmente dizer que foi morto, mas tem gente que disse que isso aconteceu para que a corrida continuasse. Enfim, de qualquer forma, ele acabou indo a óbito. Aquela corrida já não começou bem, tá, gente? Logo na saída, o Senna foi o pole position, ele saiu em primeiro, mas logo naquela saída, o J.J. Leto deixou o carro morrer. E um monte de carro teve que desviar para não bater nele, mas o Pedro Lamy bateu na traseira dele, entrou o safety car, que ficou por 5 voltas levando os carros ali. Esse, inclusive, é um dos motivos que alguns especialistas dizem que pode ter levado o Senna a perder o controle do carro naquela curva. O carro muito baixo, que bateu no chão e ele perdeu o controle, e a outra que nessas voltas com o safety car, que os pneus dos carros vão esfriando, esses pneus eles acabam comprimindo, isso faz o carro ficar mais baixo, e foi isso que fez o assoalho do carro talvez ter pego no chão ali, tirado ele da trajetória e levado ele para a curva. Mas isso é uma especulação de algo que pode ter acontecido. Mas voltando ao acidente que tinha acontecido lá antes do safety car, ainda 2 pneus se desprenderam no meio do acidente, atingiram 4 espectadores que estavam na plateia, ou seja, aquela corrida já não começou muito bem, mas
Enfim, o Senna na 7ª volta a corrida tem a relargada da corrida com o safety car. O Senna faz a melhor volta da corrida, abre uma baita vantagem para o Schumacher que vinha logo atrás dele, mas justamente na 7ª volta o Senna entra nessa curva Tamburello, onde ele perde o controle e acaba se chocando a 200 km por hora, e foi isso obviamente que causou a morte dele. Depois da morte do Senna, a notícia ela passou para o mundo inteiro. Muita gente no mundo inteiro se solidarizou com o que aconteceu com o piloto brasileiro. Vários países do mundo mandaram durante o velório do Senna flores, comunicados ao governo brasileiro, ao povo brasileiro de condolências. No Japão, os repórteres davam a notícia da morte do Senna chorando, eles gostavam muito do Senna. Toda essa repercussão mundial, ela levou a uma mudança na Fórmula 1. Então precisou morrer um piloto tão importante que nem o Ayrton Senna, ou se a gente for pensar em símbolo, como um símbolo que construiu uma carreira vitoriosa, que era o exemplo que as pessoas queriam ver na Fórmula 1, que tinha 3 títulos mundiais, que era adorado por todos os pilotos, que todo mundo tinha ele como um ídolo. Isso teve que acontecer para que as mudanças acontecessem. Então muitas vezes pessoas entram na nossa vida e entram de maneira rápida e saem de maneira mais rápida ainda, ou porque elas morreram, ou porque elas mudaram de país, enfim, qualquer tipo de afastamento, mas essas pessoas de alguma forma nos marcam. E no caso do Senna, ele marcou para sempre a história do automobilismo, porque muitas investigações foram feitas. E aí o sistema de segurança foi revisto. Toda a parte de demanda de segurança do esporte, da Fórmula 1, foi revisto. Truques em carro foram proibidos para que os carros fossem mais rápidos. A FIA começou a querer estabilizar a velocidade em níveis menores para evitar esse tipo de acidente muito grave, vamos dizer assim. As pranchas no chão do carro para regular a altura do carro. A introdução de laterais mais altas nos pilotos. O halo de proteção. Os níveis de downforce, né, a força que mantinha o carro preso no chão, tiveram que ser revistos, as asas diferentes ser reajustadas, o fluxo de ar no motor precisou ser reduzido e aconteceu a criação do Instituto de Segurança da Federação Internacional de Automobilismo. Ou seja, a gente precisou perder os maiores pilotos da história para que isso acontecesse. Mas é que nem aquilo, isso aconteceu por causa do Senna, aconteceu por causa do Senna. Esse é o grande símbolo. Esse cara que apareceu e que construiu uma vida de sucesso e que teve essa fatalidade e que o símbolo daquilo, e por ele ser um piloto tão forte simbolicamente, fez com que todas essas medidas de segurança fossem adotadas. A ponto de, em outubro de 2014, ter tido um acidente novamente na Fórmula 1 com morte, ou seja, só 20 anos depois, e foi um acidente em que o Jules Bianchi, no GP do Japão, colidiu com um trator que estava tirando um carro da pista. Então foi uma fatalidade de outro, não provocada pelo carro, né, não pelas características de segurança pelo carro, mas por uma fatalidade dele não ter sido orientado, não ter ouvido que tinha um trator na pista, ele bateu no trator, e de lá para cá a gente tem tido menos casos de acidentes fatais, mais rapidez das equipes de Fórmula 1, de resgate na Fórmula 1 para atender os pilotos, e basicamente a gente não tem mais esses casos de toda temporada ter 1, 2, 3 pilotos morrendo, que era um absurdo perder essas pessoas, perder esses talentos humanos por causa de um esporte que não estava sendo seguro. Quando você se pergunta por que alguém entra muito rápido na vida de alguém, por que às vezes um bebê entra e morre dias depois, meses depois, porque a lição daquele símbolo ela precisa ser aprendida não para quem vai, mas para quem fica. Foi isso que aconteceu na Fórmula 1. As pessoas que ficaram tiveram que aprender com o exemplo do Senna. E isso que tem que ficar na vida de todo mundo. As pessoas que se vão, elas deixam para nós o exemplo delas, a experiência delas, seja uma experiência boa, uma experiência ruim, não importa. Elas deixam a experiência delas. E em cima dessa experiência que elas deixam, é que nós, colhendo desses frutos, podemos fazer coisas na nossa vida de uma forma mais sábia, sem precisar cometer os mesmos erros que aconteceram antes ou que aquela própria pessoa com quem que a gente aprendeu cometeu. A partir do momento que a gente observa isso, a gente aprende e não repete.
Bem, galera, eu sei que é um vídeo meio polêmico, mas a ideia dele é justamente a gente deixar um pouco as emoções de lado, exercitar o nosso estoicismo aqui, ou seja, deixa o emocional de lado, vamos pensar de forma prática com o que aconteceu. A fatalidade não pôde ser reversível, mas as consequências dela foram atos de tornar mais seguro um esporte, que é a paixão de muita gente no mundo. Muita gente tem paixão por automobilismo, por carros, tornar ele mais seguro, para que se preserve a vida dos pilotos, que são os grandes artistas ali das quatro rodas, que fazem com que tantas pessoas tenham paixão por esse esporte. Espero que vocês tenham gostado dessa série de análises herméticas baseadas em eventos, em fatos históricos, entender um pouquinho da filosofia por trás do hermetismo na prática. A gente falou da pandemia, a gente falou da Segunda Guerra, como os ciclos que a humanidade repete, a gente falou do 11 de setembro como causa e efeito, e agora a gente está falando aqui de como a correspondência, de como o exemplo das pessoas podem nos ensinar para que a gente não colha os mesmos erros do passado e que a gente torne o nosso futuro sempre em defesa da vida, porque é a vida que traz a segurança, é a vida que traz as experiências, é a vida que no fim nos ensina. Quanto mais tempo de vida, mais aprendizagem. Esfirras velozes, mas com segurança para vocês. Vida longa e próspera a todos vocês. A gente se vê numa próxima série.